Vamos fazer um mini tour pela minha estante, na estante aqui do cenário? Olá, esse é o Cultura Geek na Repara Bagunça. Bom, essa é a minha estante, né? Ela não é a minha estante toda. Eu tenho a estante do meu quarto, que tem todos os meus livros. Aqui no cenário eu trouxe só os que são meio que mais marcantes pra minha vida, de alguma forma, que eu queria mesmo pôr pra enfeitar, porque tanto eles não cabiam no meu quarto, quanto a minha estante completa do quarto não cabe aqui, então eu tive que fazer esse momentinho. E aí eu pensei, e se eu fizer um momento pra limpar toda essa estante, né, que de vez em quando a gente tem que limpar, e aproveitar pra mostrar cada um dos títulos e falar um pouquinho sobre eles e por que que eles estão aqui no meu cenário pra você. E tem algumas novidades também que eu já vou pôr lá, e algumas delas eu já vou pôr nesse vídeo, e uma ainda vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas vem que eu te mostro. E vamos começar, né, tirando poeira da própria prateleira com um espanadorzinho. Esse espanador eletrostático, eu li na internet que ele é melhor e enfim. Eu acho que era pra trocar a cabeça dele com uma certa frequência, mas eu não troco, eu lavo. Só que assim, parece que ele tá chegando num ponto em que ele tá dizendo não, eu preciso ser trocado. Mas ainda vai ser lavado mais algumas vezes, eu não estou pronto pra desistir. Você já tinha reparado que tem essas luzinhas aqui no meu cenário? Eu coloquei e eu acho que ela dá um pouquinho mais de diferença, ela traz um pouquinho de vida, porque tem algumas regiões que só com a iluminação que eu uso aqui embaixo, né, que é essa iluminação colorida, e com a iluminação lá da frente, que é a ring light, e com a luz de cima, que coitada, não é muito potente, não basta muito pra ficar bom aqui, e essas luzinhas aqui eu sinto que elas melhoram um pouco a situação, traz um pouquinho mais de vida, né? Sem mais delongas, bora limpar, porque não tá bom o negócio não. Bom, já tirei a poeira lá de cima, já repreguei as luzinhas porque precisou. Vou mostrar uma coisinha que eu nunca tinha mostrado nem aqui e pra maioria das pessoas que me conheceu depois. É a minha foto com a minha cantora favorita. Ela fica ali na quina. Eu sempre tenho muito cuidado pra ela não pegar muito bem no enquadramento. Porque assim, eu não tô bonito não. Eu tinha 14 anos aqui em 2008. E eu tive uma sessão de autógrafos com a minha cantora favorita. Nesse dia eu matei aula pra ter certeza que eu seria a primeira pessoa a chegar. E eu fui a primeira pessoa a chegar realmente. E essa é a foto desse momento. Essa é a Tarja Turunen, esse sou eu com 14 anos, com cabelo grande. E a gente tem essa, a única foto que eu tenho com ela é essa. Eu não tive nenhuma outra oportunidade de tirar foto com ela ainda. Infelizmente hoje em dia as sessões de autógrafo são pagas e em dólar, então tá muito difícil. Mas essa daqui foi brinde pra quem tinha o ingresso, podia pedir uma entrada pra sessão de autógrafos. Eu peguei e eu consegui. Por mais que eu não esteja bonito nessa foto, por mais que, né, a puberdade estivesse ali atrapalhando a aparência da gatinha, essa é uma memória de um momento que me marcou muito e por isso mesmo tá ali no cantinho. Os primeiros livros que aparecem são Moonchosen e Sun Warrior. Os dois são da série Tales of a New World, da PC Cash, que na época era a minha escritora favorita. Hoje em dia o TJ Klune passou na frente dela, mas eu continuo amando muito a PC Cash, a escrita dela, os mundos que ela cria. E por isso mesmo, essas edições belíssimas com capa holográfica, capa dura, etc. e que tiveram que ser importadas, estão ali na minha estante. Aliás, eu preciso completar essa coleção, porque eu não li mesmo, eu li todos esses aqui no físico. E eu queria continuar, terminar de ler a série no físico, mas assim, o dólar tá muito proibitivo há muitos anos e eu ainda não consegui mesmo, então fica aí, né, pra uma lista de futuras leituras e futuras compras literárias. Daí, né, saindo da Psycast, que foi minha autora favorita na adolescência, a gente entra no meu autor favorito da atualidade, que é o TJ Klune. E o primeiro título que eu pus ali é o único livro que eu coleciono. Por quê? Assim que eu li o livro, eu me apaixonei perdidamente, e aí eu comprei na Amazon uma cópia do livro nos Estados Unidos, porque a gente ainda não tinha uma tradução, e eu também não tinha encontrado nenhum indício de que haveria. Então eu comprei essa edição de Wolf Song, também pagando em dólar, né? Difícil, mas eu lembro que foi uma promoção muito boa. E está aqui. Poucos meses depois, a dona Morro Branco anunciou que ia lançar ele no Brasil. Meu amigo Chris foi na Bienal lá do Rio,
comprou o livro e trouxe pra mim. Obviamente, eu encomendei com ele, né? Então não foi um presente. Ele só comprou lá pra mim porque tava mais barato do que comprar pela internet. Então eu tenho também a edição brasileira de Wolfsong, que inclusive apareceu no primeiríssimo vídeo que eu fiz para as redes sociais lá em novembro de 2023. Pouco depois, a minha irmã foi pra Itália e ela trouxe de presente pra mim essa edição de Wolfsong em italiano. Italiano é uma língua que eu falo e ele é uma edição maravilhosa que, olha só, ele tem a borda pintada com esse cenário lindo. Existem algumas edições nos Estados Unidos também que tem essa borda pintada. Aqui no Brasil não chegou, mas na Itália chegou. E olha que coisa mais linda, gente. Tá ali no meu cenário e é por isso que eu tenho 3 cópias de Wolfsong. Em um mundo ideal, em que tudo colabora, eu pretendo fazer isso com todos os livros da série Green Creek. Os outros livros de Green Creek eu infelizmente ainda não comprei porque não deu ainda, mas está na lista. Ainda na biblioteca TJ Klune, eu tenho A Casa no Mar Cerúleo, livro muito fofo, voltado para um público mais juvenil do TJ Klune, mas que ninguém que lê vai achar ruim, eu acho. E também Além da Porta Sussurrante. Esse aqui eu chorei um pouquinho lendo, tá? Bem pouquinho. Esse aqui eu me arregacei de chorar. Esse aqui é devastador e muito lindo. Amo muito todos eles, mas eu acho que Green Creek ainda continua sendo minha obra favorita do TJ Klune, das que eu li até o momento. Por enquanto, isso é tudo da minha coleção TJ Klune. Eu sei, eu ainda preciso completar ela. Se a Morro Branco quiser me ajudar, eu não vou reclamar, inclusive. Mas aí uma coleção que eu meio que tenho completa é Heartstopper. Heartstopper é fofíssimo, eu amo muito tanto os quadrinhos quanto a série. E está ali na minha prateleira também. Justamente porque, ai gente, a gente merece uma história fofinha, né? E eu sei, tem toda uma polêmica que, ai, mas é higienizado. Eu discordo, eu acho que quem fala que é higienizado não conhece a história, não conhece os quadrinhos, não conhece a série. Porque existe sim um retrato de desejo, e eu tô falando de desejo sexual entre esses personagens. Existe, por exemplo, a questão de eles beberem, existe a questão de como o preconceito afeta essas pessoas, o trauma que isso cria, em especial no Charlie. Então, assim, eu não sei se a gente pode dizer que é higienizado sem ignorar boa parte da história, não. Ah, mas não mostra a totalidade da vivência LGBT. Gente, vamos fazer uns recortes primeiro. Isso aqui é uma coisa para adolescente. E nenhuma obra se propõe a mostrar a totalidade da experiência. Um romance sempre vai mesmo podar alguns aspectos da vida dos personagens para mostrar umas coisas mais alegrinhas, mais felizes. E nós que somos LGBTs merecemos isso também. Você pode não gostar, mas sinceramente, vamos ser mais sinceros, né? Vamos só falar não gosto, ao invés de justificar com uma questão de militância que talvez não caiba. De extras, eu tenho também Nick Charlie, que eu li, eu gostei muito. Eu comprei ela na pré-venda, então eu tenho uma bolsinha e um pôster que eu tentei pôr ali. Mas eu não consegui uma moldura que ele coubesse e desse pra eu colar ali atrás, então infelizmente não deu pra eu colocar ela no meu cenário. E tem um livro de Alice Oseman também, que é Rádio Silêncio. Só que esse, infelizmente, eu ainda não li. Tá na minha lista de próximos, mas tem um tempo que eu tô lendo bem devagar, tá sendo um pouco difícil. Não sei se você reparou, mas eu tô apresentando e pondo as coisas ali aos pouquinhos pra liberar espaço na minha mesa também. E olha só, já temos quase metade do negócio pronto, né? Eu brinco um pouco que essa próxima autora é o motivo pra eu ter criado o canal e tudo mais, mas meio que é verdade, porque quando eu me formei na faculdade, foi em 2018, na verdade. Eu apresentei meu TCC e aí eu tive sei lá, bicho, não é nem uma ressaca literária. Eu fiquei, assim, incapacitado de ler. Eu abri um livro e eu não conseguia me fixar na história, porque eu tava muito preso em fazer análise e tudo mais. Sempre pensando, tipo, como eu fecharia isso aqui? Nossa, onde será que esse arco de história quer chegar? Então tava, assim, zero prazer de leitura, até chegar em A Canção de Aquiles. Esse livro me pegou tanto, eu adoro falar sobre cosmovisões, eu adoro falar sobre história. E esse livro fala muito sobre a cosmovisão grega. A autora é formada, né, ela é doutora nessa área, se eu não me engano, ela é professora universitária sobre literatura grega. Então ela sabe muito bem do que ela tá falando, do que ela tá mostrando. E A Canção de Aquiles é muito inspirada nos clássicos, é uma releitura, é sim, mas assim,
É uma releitura baseada no que já estava lá. E esse livro é outro que eu chorei, assim, largado. Esse livro me curou dessa ressaca literária monstruosa que a faculdade me deu. E foi depois dele que eu comecei a desatar a ler novamente. Desatar é um termo um pouco forte, porque né, é devagar. Mas Canção de Aquiles fez eu voltar a ler, pelo menos. Inclusive, depois eu, quando fui ler Circe, fui com muita expectativa, porque eu amei tanto Canção de Aquiles. E, por incrível que pareça, eu acho que eu gostei mais ainda de Circe. Circe é uma história incrível sobre essa figura que eu acho também maravilhosa, que é a própria Circe, né? E eu gosto muito da visão que a Madeline Miller tem. Inclusive, tem gente que pronuncia Madeline, tem gente que pronuncia Madeline. Eu não tenho certeza, então eu vou falar Madeline e tá, é isso aí. Eu gosto muito da forma como ela enxerga a Circe e eu gosto muito de como ela enxerga a bruxaria. Tem uma cena nesse livro em que a Circe encontra um urso pela primeira vez e o urso olha pra ela um pouco em surpresa, um pouco em ameaça e ela responde pra ele, experimenta. E aí ela diz que naquele momento eu me senti mais bruxa do que em todo o resto das coisas. E ela tava ali louca, né, fazendo várias coisas, várias poções e usando as plantas de várias formas. Mas a bruxaria dela, ela se sentiu bruxa nesse momento de enfrentamento do selvagem. E, gente, eu não poderia descrever a bruxaria de uma forma melhor. Então, Circe, eu acho, é meu livro favorito da Madeline Miller até hoje. Dela eu também tenho Galateia, que é um conto, ele é bem curtinho. Eu comprei numa promoção que ele tava R$10 e eu já tava comprando um outro livro. Falei, vou aproveitar o frete. Mas eu ainda não li. E muito provavelmente, quando eu for ler, eu devo ler no Kindle, porque ele fica ali no meio dos livros, fica chatinho de tirar. Então, muito provavelmente, eu nem vou ler essa edição aqui, mas eu queria muito ter a biblioteca completa da autora, porque marcou, né, gente? Aqui é um momento que eu tenho muito orgulho, porque entra a minha biblioteca Thaís Lopes. Ela é minha amiga pessoal desde 2009, já que eu já denunciei a idade quando eu falei sobre a foto da sessão de autógrafos com a Tária. Eu posso denunciar a minha idade aqui de novo, né? Desculpa, Thaís, quando ela tentou fazer isso num vídeo curto, eu até xinguei ela. Mas eu tenho alguns livros físicos dela e eu gosto muito dos livros da Thaís. São fantasias muito bem escritas. Eu gosto da forma natural como ela trabalha com representatividade, como ela traz essa representatividade. E eu gosto também da forma como o romance e a fantasia são indissociáveis. A Thaís meio que foi minha porta de entrada pra romantasia, viu, galera? Eu já consigo ouvir ela falando, tipo assim, mas esse aí especificamente não é romantasia. A Thaís tem um domínio de rótulos e subrótulos, assim, que eu não tenho. Mas, de qualquer forma, eu não tô falando especificamente sobre esses livros. É porque esses são os que eu tenho físico, tá? Eu, além disso, tenho também Ciclo da Morte, que se eu não me engano foi o primeiro livro dela. E eu tenho Darius e Kernos também, dos Aliens, que é uma série de hot dela. Esses dois que eu vou confessar, eu ainda não li. Ai, gente, ler hot, assim, do Árico é uma coisa que eu vou dizer que eu preciso estar num momento muito específico ali da minha mentalidade pra ler. Mas eu gosto muito da ideia, acho muito divertido e eu quero ler só porque eu acho divertido, mas ainda não rolou. Bom, o próximo livro é Vermelho, Branco e Sangue Azul. Ele tá ali, eu gosto mais da ideia do livro do que do livro em si. Porque eu acho ele divertido, eu acho que ele tem uma coisa aí meio conto de fadas moderno que me pega bastante. Tem alguns momentos na escrita que eu acho um pouco, né, dá uma vergonhinha. Os personagens conversando sobre política, eu sendo uma pessoa muito politizada, eu lia e ficava tipo assim, entendi o que você tentou fazer, mas valeu a tentativa, mas tudo bem. Eu ainda acho que é um livro divertido, acho o filme muito divertido também. E eu quero assistir o filme 2, que, né, eu tô muito curioso, porque não tem um livro 2, então eu quero ver o que eles vão fazer. Mas, de qualquer forma, como eu disse, eu gosto muito da ideia do livro, acho ele divertido. E é um dos raros casos em que eu gosto mais do filme do que do livro, porque eu acho que o filme tirou um pouco desses diálogos que me davam vergonha alheia e ficou uma coisa mais naturalzinha um pouco. Fechando os livros que ficam ali em pezinhos, a gente tem O Ano das Bruxas, que eu acho ele lindo, lindo, lindo. Essa capa aqui maravilhosa. E eu ganhei ele em um sorteio do canal da Ju, Pontos Ju. E eu li esse livro assim, de cara, eu pensei, nossa, parece interessante, quero ler. Então eu acho que eu ganhei ele assim, chegou durante a semana, eu li no primeiro final de semana que deu. E
amei. Esse foi um livro que marcou muito a minha cabeça. Eu tinha lido em algum lugar que teria uma continuação e estou esperando ansiosamente. Mas se não tiver também, eu aceito finais em aberto, eu acho que seria legal. Mas se tiver uma continuação, eu vou querer ler, tá? Agora, pros livros que ficam deitados, e que esses eu acho que realmente não dá pra enxergar quando eu tô fazendo vídeo. O primeiro é essa biografia da minha cantora favorita, que influenciou minha vida inteira, que é a Tária, que é a mesma da foto ali, que se chama Cantar Está no Meu Sangue, que é uma tradução de um verso de uma música dela, que eu sempre traduzia como Cantando no Meu Sangue, né? Singing in My Blood. Mas só depois eu fui entender que, tipo, não, peraí, talvez eu estivesse trabalhando com uma tradução ruim dessa música o tempo todo. Eu amo esse livro, ele tem muitas fotos dela. E assim, eu acho ele chiquérrimo. Parece aqueles livros que ficam em cima de mesa de gente chique, sabe? Então eu gosto muito dele, queria muito cuidar dele. E esse é um livro que eu ia, sem pensar duas vezes, chuchar num saquinho Ziploc. E aí eu mandei uma mensagem pra minha amiga Luli, que é restauradora, e falei: ai, Luli, tô pensando em colocar o livro no saquinho. E ela, tipo, pelo amor de Deus, faça o que fizer, não faça isso, porque não dá pra conservar dessa forma, você vai piorar a situação. Então o livro só não está ali mofando dentro de um saco Ziploc por causa dela. Uma coisa que eu acho muito especial sobre esse livro é que ele tem uma foto de um show que eu fui, que foi o show grátis que ela fez em Piedade, interior de São Paulo, e eu estava lá. Sendo que eu tinha assistido o show pago na véspera. Eu sou fã doido, vocês acompanharam a minha história aí com o Wicked, né? Então com a Tária é bem parecido. Mas eu também tenho um carinho muito especial por esse livro, porque eu estou nele. Eu estou nos agradecimentos como apoiador, porque se eu não me engano, quando ele estava em pré-venda, as pessoas que comprassem ele nesse momento teriam o nome numa lista de agradecimento. E eu sou o primeiríssimo nome da página 209. Depois desse, tem Entrevista com o Vampiro. Se eu não me engano, eu também paguei R$10 nesse livro aqui numa promoção solta, assim, que eu vi uma vez muitos anos atrás. E eu comprei já com o plano de tipo, eu quero reler, porque eu li na adolescência, lembro muito pouca coisa. E eu gostava do filme, eu gosto até do famoso filme Rainha dos Condenados, que todo mundo adora falar mal. Eu adoro, então eu conhecia muito superficialmente o universo de Anne Rice, ainda conheço muito superficialmente, mas eu falei, eu quero reler pra eu poder ler o resto dos livros dela e me aprofundar nesse universo. E aí esse ano, ou foi ano passado? Gente, minha cronologia não existe. Mas assim, muito recentemente, eu li o livro, tá? Muito por causa da série de Entrevista com o Vampiro, que eu tô apaixonado. E aí eu amei muito ler esse livro. Percebi um tanto de coisa que eu não percebia quando eu era adolescente. E o fato de que eles eram um casal não é uma dessas coisas, tá? Isso eu percebi lá atrás, quando eu tinha 13 anos. Só que lendo agora, eu li e pensei, gente, como pode que tem gente que supostamente leu esse livro e não percebeu? Inclusive, eu tenho vídeo sobre isso. Aí, eu tenho essa edição de Wicked, de 2017. Eu comprei ela em 2017. Que foi a primeira vez que eu li, eu entrei em choque, porque eu falei, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com o musical, fiquei muito triste, e aí abandonei esse livro pra sempre. Abandonei sim, né? Eu já tinha lido, mas eu larguei ele no canto. E essa edição eu ganhei de uma pessoa muito querida, que pediu pra não ser identificada, mas que me deu ele, falando, tipo, você gosta tanto de Wicked, eu ganhei ele, eu vou te enviar ele, porque eu sei que você vai gostar muito mais do que eu. E aí, muito da minha iniciativa de reler o livro antes de ver o filme no ano passado veio do fato de que eu ganhei essa edição lindíssima aqui. E realmente, dessa vez, mais maduro, assim como com Entrevista com o Vampiro, eu percebi muita coisa que eu não tinha percebido antes. E amei muito, muito, muito mais do que antes. Antes eu tinha ficado em choque. Dessa vez não teve choque, então eu consegui avaliar o livro pelo livro. E eu percebi que talvez eu me identifique mais com a Elphaba do livro do que a do musical. O que é uma coisa meio triste, mas né? E já que entramos na maratona Wicked, encerrando os deitadinhos, eu tenho esse livro de fotos da edição de 2023, que também foi a primeira vez que eu assisti o Wicked nos palcos. Foi maravilhoso, né? Um sonho realizado. Gente, juro, esse livro é lindíssimo. E quando eu comprei ele lá no teatro, ele tava em uma promoção. A gente nem foi num final de temporada, pelo que eu me lembro, mas teve uma promoção no dia e eu falei, é esse, eu vou levar. E, nossa, como sou feliz de ter trazido ele mesmo.
Inclusive, queria muito a de 2025, porque quando eu fui não tinha programa e não tinha lojinha ainda. Então, e agora que eu voltei em São Paulo, não tive tempo de ir lá dar uma olhada, porque as datas não batiam. Mas, ai, como eu queria um livro desses da edição de 2025 também, porque eu também assisti, né? Mereço. E também fica ali embaixo dele, na verdade, pra preservar a estrutura, o programa do musical que tava lá, era distribuído pra todo mundo. E que também eu guardo com muito carinho, como uma lembrança desse dia mágico. Bom, vamos por partes. Vou falar primeiro das coisas que ficam aqui em cima. Esse Superman, ele fica assim, como se ele estivesse segurando os livros de lá. Eu tenho esse brinquedinho, na verdade ele era da minha irmã. Tipo, se eu não me engano, esse é de 2004. Eu me lembro que ele já existia em 2004, pode ser de antes. Que era brinde de algum ovo de Páscoa. E a minha irmã guardou. Depois, quando ela se mudou, ela não ia levar ele. E aí eu peguei ele pra mim, que eu também não sou nenhuma safada. Tem também esse Batman. Ele é o personagem do DC que eu menos gosto, mas ele é sombrio. Então eu coloquei ele meio escondidinho na sombra, atrás do Super-Homem. Além dele ser esse brinquedinho de McDonald's, que é a Ariel da Pequena Sereia. Ela era a minha princesa favorita na infância. E até chegar a Elsa, ela continuou sendo minha favorita. Continuo amando, continuo defendendo. Quando as pessoas começam a falar, ai, mas tudo dela é por causa de macho. Eu entendo de cara que a pessoa não entendeu a história, mesmo ela sendo toda desenhada. Então, assim, por favor, não fale uma besteira dessas. Mas então eu tenho a nossa Pequena Sereia ali. E eu gosto muito que ela é a do filme. O filme tem vários erros, mas a escalação da Halle não é um deles. Daí tem também uma coisa que é esse chaveirinho aqui de arco-íris, que a minha irmã fez pra mim. A minha irmã borda e ele é todo bordado, lindo. E ele fica ali embaixo. Eu falei pra ela que eu queria colocar ele no meu cenário, porque eu não queria usar ele de chaveiro, porque eu sabia que ele ia sujar. Chaveiro suja muito. E aí eu pus ele ali, ela falou, mas ninguém vai ver. Então ela foi lá e fez essa versão grande, linda e maravilhosa pra mim, que fica ali em cima também. Tem também esse canguruzinho, que ele foi um brinde num Kinder Ovo, que a minha mãe me deu. E eu quis colocar ele aqui só porque, gente, não me pergunte, mas pra mim ele me remete a um viadinho. A mulher. Tá. Para além disso, tem aqui esse pôster, talvez ele esteja fazendo um ASMR aqui, porque passou perto do microfone, da Mamacita Ariana Grande na tour de divulgação de Wicked Parte 1. Eu comprei junto com esse de cá. Só que nesse aqui eu tive uma maldade que eu não tive no outro, né? Que foi, não vou tirar do plástico. Esse aqui eu tirei do plástico, a cor foi embora com Deus. Esse aqui eu não tirei, a cor tá aqui, então também nunca vou tirar do plástico. Adoro ter essa foto dela, amo ela. Fiquei um pouco chateado que ela não veio, que tem 8 anos que ela não pisou no Brasil. Fiquei, especialmente no contexto, né, que o maquiador dela fez gracinha com a nossa cara. Enfim, nós que somos fãs a gente sabe. Deixei de ser fã? Não deixei, continuo amando a garota e é isso aí, né, gente? E falando nisso, ali na frente ficam 3 quadradinhos que eu acho que a minha cabeça tampa sempre, infelizmente. Uma cabeça grande, né? Cabeça grande da molesta. Mas eu tenho esse quadradinho do Não Para Não, da Pabllo Vittar. Amo a Drake, ela é maravilhosa, como canta, como dança, como é linda. Então eu tenho ali, gosto muito das músicas dela, especialmente Batidão Tropical Volume 1, gente. Aquele álbum pra mim é perfeição, Pop Perfection, Brazilian Pop Perfection. E aí eu tenho também esses dois aqui da Ariana, foram comprados no mesmo dia, lá em março, quando eu fui ver o Wicked a segunda vez esse ano em São Paulo. E aí eu tenho esse aqui do Dangerous Woman, que foi o álbum pelo qual eu conheci a Ariana Grande e os vocais incríveis da Mamacita. E o Eternal Sunshine, eu juro, a cor dele não é lascada assim, mas tá ficando por causa da iluminação, tá? Mas é uma cor bem boa. Mas é o álbum favorito meu dela até hoje. Eu acho que é o álbum mais maduro que ela já fez. Gosto muito das letras, das melodias, tudo, absolutamente tudo. Eu acho que ela teve uma fase em que ela queria muito mostrar o tanto que ela era uma vocalista excepcional. E provou. Eu acho que não existe uma pessoa viva hoje que questione se a Ariana Grande é uma vocalista excepcional. Se tiver, a pessoa tá muito desatualizada e errada da vida. Então agora ela tá mais tranquila pra fazer músicas um pouco mais focadas em falar sobre os sentimentos dela de uma maneira mais adulta, como ela própria também amadureceu bastante. E sem precisar mostrar com tantos malabarismos vocais
o monstro vocal que ela é. Não que ela não mostre, as músicas do Eternal Sunshine são mais difíceis do que parecem. E agora terminando as coisas que já tinha, pra depois eu poder te mostrar quais são as novidades. Esse copo de Wicked eu ganhei em uma ativação no dia que eu fui assistir o Wicked agora em 2025. Ele fica ali atrás também voltado assim, mas muito provavelmente ele é temporário, tá? Eu devo tirar ele, levar ele pro meu quarto e pôr outra coisa ali depois. Eu também tenho esses bonequinhos do Superman e da Mulher Maravilha que ficam ali em cima dos livros. Eles são dessa versão flop aí da Liga da Justiça, mais antigos do que o filme da Liga da Justiça, né? Eles são do filme Homem de Aço e da Mulher Maravilha, que eu acho que chama só Mulher Maravilha mesmo. E era um brinde, acho que, do Burger King. Na verdade, eles também eram da minha irmã e eu também me apossei deles. Esse bonequinho lindinho aqui, eu ganhei de um youtuber, que é o Maicon ASMR. Porque eu fui apoiador do canal dele por muito tempo. E aí eu não me lembro se ele deu de presente para todas as pessoas que faziam um certo tempo de inscrição, ou se foi um sorteio que eu venci. Mas de qualquer forma, eu acho muito fofinho, muito lindinho. É de biscuit e foi ele mesmo que fez. E eu deixo ele ali porque eu acho lindo, muito fofo. E ele ficava no meu quarto antes, eu tive que trazer pra cá também. Esses aqui são brindes da ativação de Wicked que teve no Rock in Rio. Guilherme, mas você não foi no Rock in Rio. Como foi que você conseguiu isso? Minha irmã e o marido da minha irmã. Eles foram lá, enfrentaram fila, entraram na ativação, tiraram foto. Eu fiz montagem colocando meu rosto em cima do corpo da minha irmã. Postei nos stories pra fazer uma gracinha, né? Porque eu sou desses. E tem escrito Elphaba. A minha irmã tentou pegar o que tinha escrito Glinda, mas não tinha mais quando ela foi. Podemos ver que a Glinda realmente é muito popular. Mas eu deixo ele ali. É um negocinho de fazer sabão. Tem aguinha com sabão aqui dentro mesmo, sabe? Pra fazer bolha. Mas eu nunca fiz, eu só deixo ele ali e tá com o líquido dentro até hoje. Inclusive eu deixo na ponta porque eu morro de medo do dia que essa água vai vazar. E aí, como a minha prateleira já é um pouco torta, eu sei que o líquido vai descer e não vai molhar os livros, se Deus quiser, porque ele é fiel. E o diabo é cascavel. Por fim, nos que já tinha, eu tinha 2 bonequinhos Funko Pop também, que a minha irmã trouxe pra mim de um intercâmbio que ela fez, que é a Tefiti do filme Moana, que é uma personagem que também me marcou tanto que eu tenho ela tatuada por causa daquela cena no final com a Moana cantando pra ela. E ela é uma personagem que eu amo, que ela me lembra de muitas coisas que eu gostaria de lembrar sobre mim mesmo. E por causa disso, ela fica ali também. Essa aqui é aquela personagem daquele filme, daquele livro, né? Daquela escritora que não merece ser citada. Mas eu gosto muito da bonequinha, que é fofinha. E como a varinha dela quebrou e não tem nada que identifique ela como sendo parte daquele universo, pra mim ela é uma menina muito bonita, muito legal, muito inteligente, que tá ali e que jamais compactuaria com qualquer tipo de ideologia de exclusão. Então, o que temos de novo? Bom, da Premiere de Wicked, eu mandei plastificar a fitinha, que era a minha credencial pra ser parte da plateia, né, entre os convidados, porque, né, credenciada, convidada. E aí eu plastifiquei um. O outro eu deixei sem plastificar. Por quê? Eu gosto de ter a coisa assim ao natural também, sabe? Eu vou guardar numa caixinha de lembranças que eu tenho. Mas eu quis ter um plastificado também porque eu fico com medo que com o tempo vai dar uma desbotada e tudo mais. Então eu acredito que o plastificado vai ter uma duração muito maior do que o que não está. Mas eu queria ter um também que eu pudesse dobrar, né? Porque ficava assim no pulso, e aí, sei lá, coisinhas na minha cabeça, né? Eu sou assim. Também de lembrança, como eles não deixaram a gente entrar com a maior parte das coisas que seria autografável, eles deram algumas coisinhas que pra gente poder tentar pegar autógrafo. Como esse card do filme, Wicked Parte 2, ele eu não plastifiquei porque ele já é bem grossinho, ele é um cartão grosso, então não ia passar na maquininha de plastificar. Mas eu quero rezar pra ele ficar assim, tá? Com a cor intocada. Se alguém tiver alguma sugestão de coisas que eu posso fazer pra preservar a cor dele, eu aceito. E tem também esse pôster que, infelizmente, não consegui pegar nenhum autógrafo do elenco, mas eu achei bonito, eu gosto do filme, então eu plastifiquei também e vou colocar ali, porque também tá protegido. E aí, eu ganhei um presente muito maravilhoso, adiantado de aniversário da minha amiga Carol, que é esse lindo boneco Funko Pop da Elphaba, justamente no filme 2, tá? Por causa do cabelo solto dela, dá pra gente saber que é do filme 2. Ela tá aqui linda, segurando o Grimmery.
E veio com um recado lindo, desejando que eu sempre continue desafiando a gravidade. E justamente por isso, e pelo meu amor inenarrável por Wicked, a nossa querida Elphaba vai ficar ali no meu fundo também. O outro presente que eu ganhei é um pôster que também viajou lá dos Estados Unidos para me encontrar. Mas ele, eu vou comprar uma moldura para poder colocar ele dentro e colocar ali atrás no lugar daquele que deu uma desbotada e vai sair. A moldura é justamente para evitar que ele desbote. É um presente da minha chuchu, minha primeira professora de canto, Annelise Dias, que hoje é uma amiga pessoal, por mais que a gente não estude mais canto, a gente ficou muito amigo. E inclusive uma curiosidade, aquela foto ali foi ela que tirou, mas isso é uma história para outro momento. Mas estes são os novos souvenirs, as novas decorações que vão ser parte aqui do canal. E eu vou colocar ali no lugar e já volto pra me despedir. Bom, é isso. Essa é a minha estante. Agora você conhece ela inteira, tanto as coisas que já estavam quanto as que estão entrando hoje. Vamos ver juntos as coisas que vão entrar depois. E me diga, algum dos elementos nessa estante te surpreendeu? Tem algum deles que você tem na sua casa? Por hoje é só, até a próxima. Depois você volta mais.